Olá, pessoal, tudo bem? Continuamos o nosso livro Homo Ludens, falando então aqui sobre a importância do jogo na esfera cultural, de uma maneira mais geral e com um olhar mais sobre as relações internacionais. E hoje apresentamos os capítulos 5 e 6, que são muito interessantes para quem está interessado em discutir relações internacionais, né? Eu sempre brinco com quem pergunta, o que estuda relações internacionais? E eu sempre começo falando, olha, a RI é a teoria da guerra e da paz. Então, a gente vai entender o que causa a guerra, o que explica a guerra, as consequências da guerra e o que explica a paz e possíveis consequências da paz. Lógico, essa é uma definição super generalista, mas o capítulo 5, ele é interessantíssimo para quem, então, quer explorar essas questões da guerra. E o 6, confesso, estava com muita expectativa no capítulo 6, do jogo e o conhecimento, o aprendizado. Eu não diria que o autor superou minhas expectativas, ele atendeu as expectativas. Mas realmente o capítulo 5, o jogo e a guerra, quem gosta de guerra, ele é muito, muito interessante. Eu mesma não gosto de temas de segurança, não gosto de temas de guerra no geral, mas me animei muito lendo esse capítulo. Então fica aí a dica para quem gosta dessas discussões, uma perspectiva muito interessante, até pela época que o livro foi escrito. Você pode fazer várias pontes com a teoria do realismo clássico, porque o grande ponto do autor neste capítulo 5 é dizer o que causa a guerra, de onde vem a guerra, o que motiva a guerra. E o autor, se a gente for analisar pela lente das teorias clássicas de relações internacionais, a gente pode até dizer que ele tem um caráter do realismo clássico, porque para ele a guerra ela seria motivada em última instância pela própria natureza humana. A grande frase que ele começa esse capítulo é a seguinte: a guerra é um jogo. E o jogo, o que ele vai desenvolver ao longo do seu capítulo, aliás, a guerra nada mais é do que um jogo, e o jogo seria a expressão da natureza humana, da sua motivação por honra, da busca do ser humano por reconhecimento. Então, uma pesquisa que o autor vai fazer nas tradições de guerra mais antigas e como a guerra foi evoluindo dentro de um formato de regras, em um campo de batalha. Então, toda a definição que ele já fez de jogo nos capítulos anteriores, ele vai tentando adequar a guerra como nós conhecemos hoje a essa perspectiva de jogo, a começo e fim, a regras, ao reconhecimento mútuo de quem é inimigo de quem, a objetivos claros a serem alcançados. Então, vários elementos que ele tinha usado para explicar e definir jogo nos capítulos anteriores, se você ainda não viu, vê lá, ele vai trazer aqui para falar da guerra. E aí, ele vai discutir, se posicionar nesses dois argumentos, se o que explica a guerra são disputas materiais ou o orgulho, o desejo pela glória. E acreditem, o autor vai ficar com a segunda opção. Desculpa, eu voltei um monte de slide, não apareceu aqui essa figura que eu trouxe do cálcio histórico. Se você nunca assistiu, tem uma série no Netflix que fala desses esportes muito diferentes, e o cálcio histórico é um deles. E ele remete, então, a algumas disputas que você tinha no passado, a guerras, e como essas disputas foram se conformando, se adequando para jogos da maneira como nós conhecemos hoje. Por exemplo, o futebol. Então, o cálcio histórico é um exemplo disso. Ele acontece com uma certa frequência em Florença. Bem interessante essa perspectiva, E aí, então, ele vai dizer que não, que
o jogo, em última instância, a guerra, ela não é uma disputa por capacidades materiais, como diria talvez os neorrealistas, né? Para quem quer fazer aquela revisão básica, que a estrutura vai constranger o comportamento dos atores. Para o autor do Homo Ludens, o Huizinga, é algo inerente da natureza humana a disputa, o orgulho e o desejo de glória. E isso se expressa tanto na natureza dos jogos mais antigos até os dias de hoje e na guerra. E aí o autor coloca que a guerra, paralelamente ao direito, também já falamos disso no capítulo anterior, ele tem um elemento de deixar nas mãos da sorte, né? O resultado final, por mais que eu me esforce, a gente já ouviu falar de grandes guerras, né? Em que você tinha 300 guerreiros contra milhares de guerreiros e quem ganhou foi o primeiro, né? O menor exército e coisa do tipo, né? Dizendo que existia uma força, a sorte, os deuses, né, nas tradições mais antigas estavam do nosso lado. Então, ele também vai voltar um pouco, né, a ideia de que o direito, ele vai trazer essa visão do ser humano, vou deixar para o destino, vou deixar a cargo do juiz decidir quem merece ganhar a causa, tá? Então, todo duelo traz consigo essa ideia da consulta ao oráculo, um elemento de sorte, de destino, além das competências, da preparação, da disciplina, né? Então, em última instância, o que o autor está falando é isso, a guerra, o jogo e até o direito são expressões da cultura humana, né, de uma maneira bem geral, porque ele vai atacando todas as civilizações, como a gente falou no capítulo anterior, para mostrar um pouco essa questão de abrir mão, né, do domínio do jogo, né, de deixar na mão da sorte, do futuro e de um terceiro ente, né, a solução de quem é o melhor, que vença o melhor. Bom, falamos então... Ai, gente, eu vim tudo para trás, olha que bagunça, é isso que não dá editar, né? Agora sim, entramos então no capítulo sobre o jogo e o conhecimento. E aí, o autor ele vai tentar mostrar como a busca do conhecimento, ela traz em si elementos lúdicos intrínsecos. E ele vai falar disso a partir de uma retomada, de uma tradição. A gente aprende muito na escola sobre os filósofos gregos, mas ele vai mostrar que essa curiosidade sobre as coisas, de onde vem, quem sustenta o universo, para onde vem, é algo muito mais antigo do que os gregos, né? Então, ele vai colocar essa coisa do diálogo interrogativo que foi evoluindo para o raciocínio lógico, reflexões e deduções sobre o funcionamento do mundo, a busca do conhecimento sobre como as coisas funcionam, ela também é um jogo lúdico. O autor não fala isso, mas lendo, em última instância, a gente pode até fazer um paralelo de que o método científico ele também seria um jogo, né? Por quê? Porque você tem as regras, os procedimentos, todo mundo sabe a hora que você está jogando ciência e a hora que você está jogando palpites, né? Então, ao saber diferenciar um mundo e outro, nós também estamos de alguma maneira jogando. Então, essa é uma perspectiva que está presente no capítulo, apesar dele não estar explícito. E o autor, então, ele quer fazer uma retomada histórica, da onde vem isso. Uma parte muito interessante que vem bem a calhar no dia de hoje, por toda a situação que temos vivido aqui no Brasil. Eu separei esse trecho, página 128 da versão que eu estou usando. É uma conversa de uma tradição, né, de uma, como eles chamam, diálogo interrogativo
da tradição budista, se eu não me engano, uma conversa entre Meneandro, que era um rei, e Arhat, Nagasena. E o rei disse: venerável Nagasena, converse comigo. E Nagasena responde: se Vossa Majestade falar comigo como homens sábios, eu converso. Mas se Vossa Majestade falar comigo como reis, não farei. Como então conversar com o sábio, venerável Nagasena? Ao contrário dos reis, os sábios não ficam irritados quando são postos entre a espada e a parede. Assim, o rei consentiu em conversar com ele em pé de igualdade. Desculpa, tem um ponto final ali. Mas o que esse trecho está falando, né? Ele está dizendo justamente do diálogo interrogativo com o qual o conhecimento era construído no passado, né? Muitas histórias do passado nós vemos reis cercado de sábios, de conselheiros, e o rei geralmente tinha uma pergunta, uma coisa que inquietava o rei, e daí assim o conhecimento ia sendo construído. E se a gente for ver hoje, a nossa estrutura de aula em ciências sociais, em relações internacionais principalmente, ela é estruturada a partir de questões dialógicas, né? Então, para o autor, ele vai colocar isso. É como um jogo. Os enigmas sagrados do passado, né? Eles tinham, era como um jogo, eles tinham uma solução, eles tinham uma lógica. Se você foi criança um dia, você provavelmente já brincou daquela brincadeira assim, ó, fui na lua e levei um elefante. E aí cada criança vai dizendo, fui na lua e levei alguma coisa, e você cria uma regra, o que pode levar e o que não pode, né? Então, por exemplo, essa brincadeira, fui na lua e levei um elefante, a regra é começar com a letra inicial do seu nome. Então, a criança que não conhece a regra, ela pode pensar de 1000 maneiras e, enquanto ela não conhecer a regra, ela não soluciona o enigma estabelecido. E é esse paralelo que ele faz, então, com a apreensão do conhecimento hoje, né? Ele recupera também a ideia do enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro. E ele mostra como, ao longo do tempo, então, essa perspectiva mais tradicional de solução de enigmas sagrados, né, e questões que você tinha filosóficas, elas foram evoluindo em 2 mundos diferentes. Um mundo mais para o divertimento, do famoso o que é, e aqueles enigmas, né, que são para pura diversão, e os enigmas que foram evoluindo numa verdadeira apreensão de conhecimento, no momento sério, em última instância a gente poderia até falar a chegar no desenvolvimento da revolução científica, né, de regras muito estabelecidas e sólidas e socialmente aceitas, universalmente aceitas para a apreensão de conhecimento, com o menor grau de viés possível, né? Então, esse é o capítulo do Huizinga sobre o jogo e o conhecimento. É muito bom. E o capítulo sobre guerra também. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar dos capítulos 7 e 8, o jogo, a poesia e a função da forma poética. Me acompanhe aí nos próximos capítulos e espero você. Até mais!